O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Bem-vindos, Baby, Martin, Paulo, Silvio. É uma honra estar mediando essa mesa e contar com a colaboração de vocês que estão dentro desse conjunto de personalidades convidadas para participar dessa reflexão, construindo uma espécie de curadoria coletiva que começa de uma maneira que eu acredito que seja inédita, né, de pensar um projeto de grande envergadura, importância para a cidade, a partir da reflexão e da soma e entrelaçamento de ideias com a participação de quem pensa a cidade, pensa a cultura, pensa a arte, a sociedade, de modo que hoje estamos aqui juntos para conversar e ouvir de vocês as ideias, as reflexões que vocês têm em relação ao modernismo, sob a perspectiva da vivência de cada um e pensando também em contribuições que vocês possam dar no sentido de propor como a cidade pode se preparar para essas celebrações e a própria celebração, não é? Se vocês têm, a partir da perspectiva de cada um, né, como é que vocês veem essa celebração, que ideias vocês podem trazer. Eu vou propor que cada um, na sua fala, inicie dizendo quem é. Eu vou sair daquele formato mais convencional de ficar lendo a mini biografia de cada um, que eu acho que, inclusive, não combina com o nosso tema, né? Acho que não se trata aqui de um encontro com formalismos, a gente está aqui tratando de rupturas e não combinaria muito bem com isso a gente tratar essa conversa como se fosse um encontro formal, né? E eu queria só detalhar que esse ciclo ele trabalha com 3 eixos. Um eixo que é mais voltado à história do movimento moderno, da Semana de Arte Moderna, aspectos, enfim, históricos. Um outro, o segundo eixo, seria o das linguagens artísticas, especialmente, né? Mas não apenas, né? Também a imbricação dos temas da cultura e da arte com as questões sociais e políticas, e um terceiro eixo que é o território, né? Como é que todos esses conteúdos se traduzem em questões da formação e ocupação do nosso território da cidade de São Paulo. Chamo atenção, na minha visão, que nós estamos 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, num contexto histórico que guarda algumas semelhanças com uma situação de ascensão do fascismo naquele momento do pós-Primeira Guerra, uma recém-saída de uma pandemia, que foi a gripe espanhola, e uma caracterização desse modernismo brasileiro que se choca com o movimento moderno internacional, justamente pelas características que marcou o modernismo no Brasil, que foi buscar a expressão popular, as raízes nacionais, digamos assim, né, que deu
uma configuração para o modernismo brasileiro muito própria, né? Eu acho que, então, para terminar minha fala, a gente podia fazer essa rodada de 15 minutos cada um e depois a gente segue na conversa de forma mais livre, como cada um se sentir melhor nas colocações que vão surgindo a partir das falas. Então, a palavra está com você, Silvio. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra, uma satisfação poder participar de um evento que está sendo projetado para um momento tão especial em comemoração, né, a uma efeméride tão especial não só para São Paulo, mas para o Brasil. Então, a mim é motivo de muita alegria, muita satisfação e principalmente nesse momento poder dividir essa ocasião com todos que aqui estão. Então, meu muito obrigado, meu agradecimento. Para além disso, né, a minha apresentação, é importante me apresentar nesse momento. Meu nome é Silvio Almeida, Silvio Luiz de Almeida, na verdade. Sou advogado, sou professor da Universidade Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração e também da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Sou também agora professor visitante da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e tenho me dedicado, né, no campo da advocacia, principalmente as questões relativas ao direito econômico, aos direitos humanos, e é isso que tenho feito nos últimos 20 anos, né, desde que me formei. Sou também presidente do Instituto Luiz Gama, que é uma figura também muito ligada à cidade de São Paulo, e mais do que isso, né, ligada à luta do povo negro no Brasil. E, segundo o professor Luiz Felipe de Alencastro, é um homem também que é um herói de dois mundos, né? Um herói do Brasil e um herói da África também. Então, eu tenho muito orgulho de ser presidente do Instituto Luiz Gama. Sou escritor, autor de livros, enfim, que também é algo que faz parte da minha vida, da minha existência. Agora, falando especificamente sobre os desafios, né, de pensar no que poderia ser o momento, né, organizar um momento que pudesse falar da semana de 22, mas não daquilo apenas o que 22 foi, mas aquilo que ainda reverbera da semana de 22 na cidade de São Paulo, no Brasil, mas acho que é uma outra dimensão também. E acho que é isso que nos traz aqui, fundamentalmente, é pensar naquilo que 22 pode significar em termos de reelaboração, em termos de reconfiguração, pensando no que será o futuro do país. Eu gostei muito e já tinha me preparado para falar disso, Marcos, quando você falou do contexto histórico de 22, né? Então, quero dizer, protestar aqui, que você tomou parte da minha reflexão, porque é justamente esse é um dos pontos fundamentais, eu acho que para a gente refletir, o que significa estar falando de 22, 100 anos depois, num contexto histórico que guarda similaridades. Me lembrou muito me lembrou muito o que Hegel dizia e que Marx também trouxe de novo no 18 Brumário, né? A famosa frase, né? Que a história ela se repete, né? A primeira vez como tragédia e depois como farsa, né? E acho que a gente tem que pensar um pouco a respeito disso, porque acho que isso pode nos dar algumas pistas sobre os ecos de 22 e principalmente como 22 ele pode ser reelaborado, pode ser repensado para que nós possamos pensar, refletir sobre o futuro da cidade e sobre o futuro do Brasil. Então, só retomando os pontos que você colocou, Marcos, acho que eu gosto muito dos 3 pontos que você levanta como os pontos de similaridade. Primeiro, eu acho que quando você fala da ascensão, né, do fascismo. Segundo, quando você fala do contexto de pandemia, saídos de uma pandemia. Eu colocaria também mais uma questão importante, que eu acho que pode ser uma similaridade, mas eu acho que há algumas diferenças, que vão ser, para mim, cruciais para pensar o que pode ser 22. O terceiro ponto que eu colocaria é um contexto de crise econômica. Né? Mas vamos pensar o seguinte, em 22, talvez não se sabia da dimensão que a crise econômica
poderia tomar, né, o que se estabeleceu de fato a partir de 29. Né? Não se imaginava o que estava por vir. Né? Tanto que os anos 10, os anos 20, principalmente, os loucos anos 20, foram momentos de muita euforia, aquele momento em que, de alguma maneira, não se imaginava o que o mundo poderia enfrentar. O mundo recém-saído, né, de uma pandemia, o mundo também experimentara uma guerra, enfim, o que poderia ser esse mundo. Então, acho que, desses 3 pontos, eu acho que nós podemos destacar algumas diferenças. Né? Primeiro, em relação à ascensão do fascismo, vamos pensar que, naquele momento, o antiliberalismo ele não era uma exceção, ele não era algo excepcional. Inclusive, ele não será algo excepcional mesmo depois de 29. O fascismo ele se dá como uma espécie de sintoma, já que a gente falou de pandemia, como uma espécie de sintoma de um mundo em decomposição. Era a única forma que muitos viam como uma forma de estabilização de todas as crises, os conflitos, os antagonismos que eram já o resultado de uma crise econômica que tomaria contornos trágicos alguns anos depois. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto, relativamente à pandemia, a diferença é que eles tinham saído da pandemia. Nós ainda não saímos da nossa. Acho que esse é um ponto importante também para a gente pensar o significado disso. E o terceiro ponto, em relação à crise econômica, é também esse, ou seja, nós já estamos numa crise. E mais do que uma crise econômica, e por isso que eu estou insistindo nisso, porque pensar o significado de 22 agora é pensar 22 diante de uma crise que é uma crise civilizatória. É uma crise que ultrapassa os termos de uma crise, eu acho que uma crise fundamentalmente, especificamente econômica. Nós estamos falando aqui de uma crise civilizatória, estamos falando, portanto, de rumos e de caminhos que a humanidade segue sem saber para onde vai, sem saber qual o destino, sem saber o que lhe espera na próxima esquina. Eu não estou nem falando de encruzilhada, porque se fosse encruzilhada, ainda seria uma coisa boa. Né? Eu estou falando aqui de algo que é o inesperado, de um encontro que pode resultar num encontro com a morte, com a destruição. Então, dito isso, para não tomar muito tempo, essas questões todas me angustiam, porque pensar em 22 agora é pensar, pegando uma lógica que surgida justamente em 22, como é que nós vamos deglutir a herança de 22? Como é que ela vai ser por nós reelaborada? E eu não estou dizendo agora que nós vamos simplesmente pegar o que foi 22, regurgitar e depois engolir de novo o que foi 22. Eu estou dizendo que agora o desafio é entender como é que nós vamos conseguir engolir criticamente todo esse novo contexto que se apresenta e que é muito diferente de 22. Apesar de nós podermos fazer as comparações que você fez muito bem, Marcos. Mas temos que lembrar que essas comparações só são possíveis porque nós estamos diante de uma crise que é uma crise sistêmica e regular de um modo de vida político, econômico, que, mudadas as circunstâncias, não alterou a sua forma. Então, eu acho que pensar 22 é pensar numa proposta estético-política que possa fazer aquilo que 22 não fez. Pensar problemas que em 22 não eram possíveis de ser pensados. Eu acho que é justamente isso, fazer a crítica do que foi 22. E aí eu coloco um dos temas centrais, né, do Brasil, e que tem sido objeto da minha reflexão, que é justamente uma dimensão que agora tem tomado muita... Né, não agora, mas vamos pensar o seguinte, depois de 22, depois de 29, vai começar toda uma tradição daquilo que a gente chama de pensamento social brasileiro, com Freire, as 3 grandes obras do pensamento social brasileiro inaugurais, né, dessa nova etapa do pensamento social brasileiro, não que não houvesse antes, vejam que elas surgem desse contexto, né, em que está sendo cozinhado, em que a semana de 22 foi cozida e que vai gerar todo esse mundo pós-29. Eu estou falando aqui do Casa Grande Senzala, estou falando de Raiz do Brasil, estou falando de formação do Brasil contemporâneo. Né? Ou seja, todas as questões que nós trazemos até hoje é o resultado disso. Então, veja,
22, eu acho que foi o momento em que essas questões que vão emergir no Brasil, na formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir dos anos 30, né, elas estão sendo cozinhadas. E ali vão sair as propostas estéticas que vão ganhar a sua forma mais expressiva em 22. Basta ver o papel que Mário de Andrade tem nos anos 30. Ou seja, toda a arquitetura, né, da política cultural brasileira, ela tem o Mário de Andrade como seu principal ideólogo, como seu principal formulador, seu principal pensador. Ou seja, é um homem que ele foi cozinhado e ele foi também deglutido justamente nesse contexto e também nesse evento que é a Semana de 22. Então, eu acho que pensar a Semana de 22, tal como foi a época, mas não talvez com os aportes críticos que para nós sejam possíveis agora, eles estavam pensando o que era o Brasil. Estavam em busca de uma identidade nacional. Estavam em busca, portanto, ter uma identidade nacional era justamente superar o conservadorismo preso a formas que não mais permitiam uma singularidade da experiência do ser brasileiro. E é justamente isso que eles estavam em busca. E, portanto, era entender como o mundo precisava entrar no Brasil, mas como o Brasil também precisava entrar no mundo, mas de uma maneira singular. Remonta-se, inclusive, um velho problema da filosofia, de uma maneira geral, que é aquele problema entre o universal e o singular. O Brasil, portanto, estava em busca de uma mediação estético-política entre o universal e o singular. De certa maneira, a Semana de 22 ela foi um evento que se propôs a ser essa mediação. Né, que se propôs a ser essa mediação. Nós saberíamos disso anos depois, né, com as repercussões de 22. Mas vejam, as figuras que saíram de 22, as propostas que saíram de 22, as ideias gestadas em 22, elas foram cruciais depois para forjar essa mediação entre o universal de um mundo que se formava e que queria se desprender das velhas formas, mas, ao mesmo tempo, uma forma de colocar o Brasil dentro dessa posição. E eu quero colocar uma coisa aqui, uma última coisa. E vejam só, olha que interessante, na minha concepção, né? Martin, Marcos, Paulo, Babi, olha só. O que eu acho? Eu acho que esse espírito de 22, que busca essa mediação entre o universal, né, do capitalismo que toma uma nova forma, entre o mundo das máquinas, da tecnologia, esse mundo que sai, né, de uma primeira guerra, mas que não sabe estar se preparando para uma segunda, muito mais sangrante. Ao mesmo tempo, vejo que esse mundo é um mundo que vai dar a pauta, eu falei do pensamento social brasileiro, para aquela que é a grande questão do pensamento social brasileiro, né, que vai estar em Freire, vai estar no Sérgio Buarque, vai para o Caio Prado, mas também que vai para o Celso Furtado, vai para Florestan Fernandes, vai para Guerreiro Ramos, que é o seguinte: o que faz do Brasil ser algo absolutamente singular dentro do concerto, né, de um mundo global? Ou seja, o que nos torna únicos diante de um mundo que cada vez mais vai estreitando as suas ligações? Ou seja, nós não podemos estar fora do mundo, mas nós queremos estar dentro do mundo com algo, e com uma roupa, e com a música, né, e com um jeito, e com uma altivez que seja só nossa. Essa é a grande questão. Essa questão, inclusive, está no pensamento econômico brasileiro. Ou seja, o que é o capitalismo brasileiro? Qual que é a nossa vocação? É agrária? A nossa vocação ela é uma vocação diferente dessa? Então vejam que, enfim, com isso termino, eu acho que um evento que lembre 22, que fale de 22, sobre esses três aspectos que foram colocados aqui, pensar na história de 22, pensar nas linguagens artísticas de 22, pensar no território, e esse ponto é fundamental. Ou seja, pensar em território não é só pensar o que é a cidade de São Paulo, mas pensar em todas essas singularidades, né, que a todo momento emergem. Porque, vejam, falar da identidade na cidade de São Paulo, a identidade nacional, é justamente pensar em como o território ele se movimenta. O território se movimenta dentro do mesmo lugar. Como é que o território ele vai se modificando o tempo todo, como novos atores surgem e modificam a concepção do território. Pensar o território, e vocês sabem disso, eu estou aqui pregando para convertidos, é justamente quando você fala da Semana de 22, é pensar em como o repensar 22 também é repensar o território como um território ético, estético e político.
não apenas incorporando as formas já existentes, mas propondo também novas formas entre os desafios que o mundo se nos apresenta. Então, é isso. Acho que a semana de pensar um modernismo agora é pensar, inclusive, na superação de coisas, de propostas que em 22 elas foram colocadas e já não nos servem mais. É pensar justamente nas ausências de 22, como, por exemplo, um debate que para nós é muito evidente, que é o debate racial. O debate racial, portanto, como é que a gente vai falar de modernizar, de superar os fantasmas do passado, superar as velhas formas, romper com os formalismos, né? Como é que a gente vai pensar nisso sem pensar como a questão racial ela nos é uma questão absolutamente fundamental se nós queremos, de fato, romper com o passado, naquilo que o passado já não nos serve mais. Maravilha, Silvio. Acho que você tocou em pontos realmente fundamentais e inclusive, você trabalhou com uma precisão de 15 minutos impressionante. Os velhos formalismos ainda estão presentes, que esses aí não podem ser superados. Eu me dei conta aqui que eu pedi cada um se apresentasse e percebi que eu não me apresentei, né? Então, rapidamente, eu quero dizer quem eu sou. Eu sou arquiteto, atualmente diretor do Museu da Cidade de São Paulo, fui professor de estética da faculdade, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo lá de São Carlos, da USP, fui professor de projeto, fiz vários projetos aí, acho que mais conhecido, fiz em coautoria com parceiros, que é a Praça das Artes e outros tantos, e é isso que sou. E achei muito curioso o emprego por parte do Silvio, várias vezes, da palavra cozinhar, deglutir, como eu imagino que seja proposital, mas remetem diretamente às questões da antropofagia, né? E que achei muito inspirado isso, eu queria registrar isso. Bom, então vamos seguir naquela ordem que eu tinha proposto. Agora, Martin, vamos lá? Bom, eu também queria agradecer muito o convite feito aí por vocês, né? E essa possibilidade também de entender um pouco mais os bastidores dessa organização dos festejos do centenário, né? Da semana de 22. E, obviamente, estar na companhia de vocês, né? Da Baby, do Silvio, do Paulo, enfim, e você, Marcos, né? Que fomos colegas de secretaria também, né? Quando eu fui diretor do Centro Cultural São Paulo. Então, é um prazer compartilhar aqui essas ideias. E eu vou me apresentar, só anotar o momento que eu estou começando para não ter, para tentar ser preciso como o Silvio. Mas os advogados são mais precisos que eu. Eu tenho uma formação em artes visuais, Silvio. Então, os artistas são um pouco mais enrolados na sua fala e no seu modo de expressar. Não que eu seja um artista, e isso já é uma introdução à minha apresentação, mas eu tenho essa formação em artes visuais, na década, finalizei no comecinho da década de 80. Hoje eu me chamo de um culturador, que não é o curador. Obviamente, essa denominação traz a ideia da curadoria, mas traz muito claramente a presença de um estudo, de um olhar, de uma crítica, até de uma poética, né, para quando a gente pensa a cultura. E a cultura não só representando as linguagens artísticas, mas a cultura realmente nesse entendimento maior, né, de entendermos aí os contextos, os campos, né, onde aí sim vários fatores se cruzam, que eu entendo que é uma preocupação desses festejos, da efeméride, né, da comemoração, de se pensarmos aí essa semana depois de 100 anos. Né? Então, a culturadoria seria essa ideia. Isso veio muito dessa minha experiência
como professor. Eu sou professor da USP, com essa formação em artes visuais, mas caminhei muito e fui abrigado por uma linha de pesquisa que infelizmente não existe mais, que é a ação cultural, que foi formada pelo Teixeira Coelho lá na década de 80, né? Tá para tentar entender políticas culturais, gestão cultural, ações e mediações culturais. Em par e passo, muito relacionado com estudos lá fora, como os estudos culturais, né? Na sua diferenciação das modalidades dos estudos culturais norte-americanos, enfim, do hemisfério norte das Américas, né? E também os estudos culturais da Inglaterra. Lembrando que eu fiz um doutorado na Inglaterra e que o meu doutorado usou muito essa teoria que estava surgindo naquele momento, principalmente Stuart Hall, enfim, essa revolução mesmo que aconteceu no ensino superior inglês, quando a classe trabalhadora ascende às universidades e novas epistemologias surgem nesse momento, né? Então é um pouco, mas o meu interesse sempre foi ligado à prática. Então, ao longo do tempo, eu tive participações na USP como idealizador, junto com Mônica Nador e Luciana Brito, do educativo do Museu de Arte Contemporânea. Voltei ao museu, a esse mesmo museu, como vice-diretor na gestão do Teixeira Coelho, na virada do século, e fui diretor do Centro Cultural São Paulo, que é um equipamento que eu realmente gosto muito. E devo dizer que eu sou um paulistano e amo essa cidade, então acho que isso é importante também dizer que esse aqui é o meu lugar, tá? Apesar de muitas vezes eu me sentir um estrangeiro por várias razões. E além disso, fui diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, de 2012 a 2016, e lá ocupo a coordenação acadêmica da nossa cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, que existe desde 2015. Isso, dado esse contexto e essa minha formação, quer dizer, e lembrando que eu sou branco, privilegiado, parte de um grupo, né, que pensa vem pensando a questão mesmo da cultura numa cidade como São Paulo. Eu vou fazer uma leitura que vem muito de alguns pontos que o Silvio levantou, mas é uma leitura crítica. Eu entendo que os festejos dessa efeméride, eles precisam ter um componente crítico. E eu diria até mais, metacrítico. Tem uma frase que me impressionou na carta de convite do Alê Youssef, que ele fala o seguinte: acreditamos que São Paulo deve ser uma cidade menos bandeirante e cada vez mais modernista. O modernismo é o topo da torre. Os dois arquitetos que temos aqui com a gente hoje, o Marcos e o Paulo, certamente acompanharam os estilos arquitetônicos, as diferentes fachadas que compõem essa escalada, até um momento onde essa torre chega no seu limite. Então, esse processo civilizatório que teve, sim, e aí sim, o colonialismo começa a imperar no mundo a partir também quando esse processo civilizatório tem como base a razão, né? E com isso o iluminismo, né? E esse iluminismo, então, invoca e institui o universal. O Silvio falou sobre isso, né? Quer dizer, que dessa questão mesmo de tentarmos estar mediando o singular com o universal. A arquitetura colonial, o momento colonial no Brasil, não faz tanto isso. São Paulo é interessante, porque se a gente for analisar, né, tem um giro cultural da USP, que é um roteiro que eu ajudei a instituir, e é um roteiro interessante que sai do Ipiranga, adentro do centro da cidade, e chega no Ibirapuera. Esse percurso é um percurso que sai justamente das influências do iluminismo, né? Na Avenida do Estado a gente vai ter, desde o Museu do Ipiranga Paulista, a gente passa pela Casa das Retortas, Mercadão, né, o Palácio das Indústrias, e adentra São Paulo com o modernismo, o Stella, as várias contribuições do Niemeyer, o Copan, que a gente não pode esquecer, de 66, que é uma construção que realmente ativa esse verticalismo dessa cidade, né? E no meio disso tem o Teatro Municipal. E para depois o ônibus, que é um quase cinema esse roteiro, e ele chega no Parque Ibirapuera, que é o nosso modernismo. Vamos dizer assim, é o momento que esse modernismo se sociabiliza. Então, 22 é um marco, mas é um marco muito mais simbólico e um marco que acontece dentro de um prédio colonial, um prédio iluminista de origem francesa. Então, esse passado precisa ser visto criticamente, porque ele
ele vai fazer apagamentos, ele tira da sua... O modernismo, sim, tem um componente de fazer com que tudo seja homogeneizado, embranquecido, apesar de eu ser um modernista também, então essa crítica eu faço mesmo à minha formação e até o meu, vamos dizer assim, as minhas tendências estéticas, mas eu entendo que essa semana ela precisa ser vista com muita atenção e numa reflexão que eu entendo que é desconstrutivista, né? No sentido de tentar tirar o que é importante, né, de discussões. Aqui já se falou da figura de Mário de Andrade, que é fundamental para uma institucionalidade da cultura no Brasil, né? Então, ele sai da nossa cidade e vai contribuir para uma política cultural para o país, né, com Capanema, enfim, com esse país onde o modernismo... Então, o Brasil é um país muito jovem, ele ainda se representa pelo modernismo e os principais governantes não sabem disso, né? Quando a gente olha, por exemplo, as universidades no Brasil, todos os campi são modernistas, das principais, né? Até na Amazônia, com o Severiano Porto, né? Então, o campus da Universidade Federal da Amazônia, ele é um campus modernista, o nosso campus aqui na USP é modernista, entre outros, né? Então, essa formação, quer dizer, essa vida modernista, ela, em São Paulo, ela não vai acontecer em 22, mas ela vai, o marco é, de fato, a inauguração, é o quarto centenário, é o modernismo do Parque Ibirapuera, né? Então, eu acho que, assim, quando eu vejo esse legado, eu penso no Paulo, não no Paulo Miada, mas no Paulo Reckenhoff, que eu não sei se ele cunhou, se vem dele dessa frase, mas é do paulistocentrismo. Então, nós somos paulistocêntricos. Então, como eu falei para vocês, eu amo essa cidade, eu também tenho essa arrogância e também esse orgulho de ser um cidadão dessa cidade. Mas a crítica ao paulistocentrismo deve ser colocada, porque a nossa contribuição, em grande parte do nosso modernismo, é para a institucionalidade da cultura. Não é necessariamente das grandes voos mais espaço-temporais. Eu acho que a arquitetura, Marcos e Paulo, eu adoro o trabalho de vocês, o Marcos, principalmente com Praça das Artes, mas é um modernismo, vamos dizer assim, muito centrado, mais presente aqui, né? Apesar de o Paulo Mendes da Rocha, que nos deixou recentemente, né, também ser um modernista, muito mais um modernista que um pós-modernista. Mas ele tem lances audaciosos, e eu acho que a Pinacoteca é, de fato, um dos prédios mais icônicos e mais interessantes em termos, quando a gente pensa a instituição da cultura, né? Por esse jogo, dessa torção que ele faz, eu acho que isso já é pós-modernista. Porque o pós-modernismo começa a pensar na sociedade, muito mais na sociedade que o modernismo pensou. O modernismo ficou muito dentro de estabelecimentos de cânones, estabelecimento de uma renovação das linguagens provenientes da Europa, né? Então, não se atualizou esse legado, não se permitiu realmente uma mistura das culturas brasileiras. E eu entendo que o grande desafio dessa semana, dessas comemorações, é de pensarmos como que podemos pegar elementos, o espírito da Semana de 22, elementos disso, mas principalmente a questão da vanguarda, que eu acho que é o que faz a grande diferença do modernismo, porque é essa vanguarda que vai, vamos dizer assim, ser uma ponta de lança para novas ideias e novas concepções, né? E realmente algo que vai transformar, né, essa estrutura cultural, mas que ela deixa de ser ativa. Então, o modernismo morre ou acaba nos anos 70. Então, o que acontece a partir dessa virada? Eu acho que esse estudo e essa possibilidade me alegra muito termos a Baby e o Silvio aqui, porque ela precisa realmente ser muito mais radical, ela precisa rever a sua institucionalidade, os seus cânones, e permitir que haja, de fato, uma interação entre diferentes cosmologias. Então, o grande desafio, e uma vez que a Secretaria da Cultura do município que capitaneia esse evento, né, é pensarmos políticas culturais pós-Semana de 22, porque a Semana de 22 representa o moderno do século XX. O moderno do século XXI, eu não sei direito o que é, mas eu tenho para mim que é um encontro das diferentes cosmologias.
e que precisamos pensar em diferentes visões de mundo e fazer que essas visões de mundo, com as suas diferenças, com os seus ideais, com o seu imaginário, né, possam, que não vai ser fácil. Então, é tentar uma interface entre essas várias referências, né, para que a gente, em tensão, eu acho que essa tensão é importante, possamos construir uma nova estrutura cultural. Aí é um espírito paulistocêntrico, de São Paulo para o Brasil, mas espero que não seja assim, mas que haja uma interação também com esse país de dimensões continentais. Você me fez pensar que, quando você falou do quarto centenário de São Paulo, o Ibirapuera, né? O programa do quarto centenário ele era híbrido, né? Porque a comissão do quarto centenário, por exemplo, criou os espaços das casas supostamente bandeiristas, né? Naquele momento, e aí a gente pensa até no Monumento às Bandeiras, na frente do Ibirapuera, né? Quer dizer, havia uma fusão, uma harmonização perfeita. Não é um antagonismo nesse momento entre ser bandeirante e ser modernista. O ser modernista incorporava o bandeirantismo, né? E esse mito de um passado moderno, como se o bandeirante fosse uma espécie de precursor do papel que São Paulo tem no país, de alavancador do desenvolvimento. Então, o bandeirante já é um modernista avant la lettre, assim, né? Naquele momento, essas duas figuras estavam bastante fundidas, né? É interessante que hoje a gente pode trabalhar com um antagonismo, né? Com um contraste desses duas leituras, duas visões, tal, mas se a gente aprofunda essa leitura, especialmente pensando na dinâmica de São Paulo, a gente percebe que são elementos do mesmo conjunto, de um mesmo ideário. Eu sempre vi o modernismo também, não sempre, mas assim, a partir desse meu interesse pelo modernismo, por essa crítica ao modernismo, né, eu tenho uma coluna de rádio na Rádio USP que é justamente baseado no legado modernista. Eu trabalho com isso, mas o tempo inteiro tentando construir essa crítica. E o que eu vejo do modernismo é um bandeirantismo, mas ele não começa em São Paulo, ele começa no Rio. Em termos de concepção de espaço-tempo, vamos dizer assim, o que o Silvio, talvez, corrija se eu estiver errado, Silvio, mas assim, o que eu entendo que essa negociação entre componentes universais com componentes singulares, a nossa arquitetura e depois a música, ela é muito poderosa nisso, né? E ela vai, então, é a bossa nova, é esse modernismo que sai do Palácio de Capanema, então, no Ministério da Educação, né? Que eu acho que é fantástico, é um projeto coletivo, né? E ele vai para o interior, ele passa por São Paulo, e passa por São Paulo com esse momento que eu frisei, né? E vai para Belo Horizonte é fundamental, e chega, o ápice é Brasília, mas esse modernismo vai estar no Palácio da Abolição em Fortaleza, ele vai estar com o Severiano Porto em Manaus, enfim, ele está presente, ele representa o país e cria uma identidade brasileira. Né? Perfeito. Não, a arquitetura moderna brasileira ela é recheada do colonial brasileiro, né? Aliás, o movimento moderno brasileiro inventa o patrimônio histórico, né? Quer dizer, são as mesmas figuras. O Marginalidade é um deles, né? E isso está dentro daquela singularidade que o Silvio estava chamando a atenção, né? Que as coisas aqui funcionam de uma maneira um pouco diferente mesmo, né? Mas a partir do que você colocou, e aí eu provoco a Baby que vai falar agora, a gente está trabalhando nesse grande projeto de celebração, com uma ideia, né, de trabalhar com o conceito do novo modernismo, o que, né, que é justamente como é que a gente pode pensar, é possível aquelas ideias gastas, quer dizer, quando o modernismo em 22 trabalhava com uma ruptura estético-política, etc., das velhas formas eurocêntricas, mas acadêmicas, ecléticas e tal. Isso, evidentemente, que não cabe mais. Estamos diante de outras questões e
tanto você quanto o Silvio colocaram de forma muito, muito oportuna, né, a questão crucial do racismo estrutural, que não foi tocado, que, aliás, a gente regrediu, talvez. Como é que é possível pensar um novo modernismo, inclusive pensando na cidade de São Paulo, no território da cidade de São Paulo, com a cultura periférica, por exemplo, né, que hoje vem ganhando e hoje se coloca com uma potência que se distingue totalmente do contexto que nós tínhamos no modernismo de 100 anos atrás. Bom, a batata quente agora veio aqui, está na minha mão. Eu sou a Baby Amorim, sou produtora cultural e minha formação, apesar de ter sempre, desde muito jovem, estar envolvida com a arte, né? Estudei pintura, piano, porque minha mãe achava, né, que a minha formação ela precisava ser uma formação eurocêntrica, né? Então, ela foi colocando em todos esses espaços que né, para eu receber essa cultura eurocêntrica. Então, ela queria que, de qualquer jeito, que eu estudasse piano e fizesse a pintura, artes plásticas, mas, apesar de ser uma vontade dela, no começo eu fui fazer e peguei gosto até por esses estudos, mas não foi a minha formação. Minha formação, eu fui parar nas exatas, apesar da arte estar sempre dentro de mim, né? O que eu gostava mesmo era dançar, eu queria ser bailarina e, de alguma forma, fui atrás desse sonho, realizei por um bom período, dancei por 17 anos, fui professora de dança. A minha formação acadêmica foi para o saco, porque eu não segui, né, química, não quis saber, e voltei para a cultura. Quando eu volto a trabalhar, depois desse período de 17 anos, aí teve mais um período longo, aí de uns 10 anos que eu fiquei longe da área cultural, né, porque precisava me sustentar. E quando eu volto já dentro de um espaço cultural negro, de cultura negra, que até então, apesar de ser a minha cultura ancestral, era algo que eu não detinha tantas informações, a não ser assistir os desfiles de escola de samba. E entrar no Ilobá, ele me traz um universo, abre um universo totalmente diferente, né, onde eu vou atrás de mais conhecimentos, vou buscar os conhecimentos e, principalmente, entender os apagamentos, né? E quando eu recebi esse convite, falei, caramba, como que eu vou poder contribuir nesse debate? Eu achei interessante, eu estava até comentando aqui em casa agora, eu falei, nossa, eu estou no meio das personalidades. Eu falei, será que eu sou tão personalidade assim, né? Será que o que eu tenho para contribuir? E impressionante que nessa semana, pensando muito por onde eu iria, né, nessa nossa conversa, teve uma aula da Pinacoteca com o mestre Saloma Salomão, que é o meu mestre também, que é uma pessoa queridíssima. Fiz um curso incrível com ele, que abriu horizontes, e de lá eu fui fazer várias pesquisas por conta própria, nada vinculado à academia, e com quem eu troco muita figurinha, com algumas descobertas, com algumas inquietações. E eu falei, ele chegou esse convite, né, dele para participar falando desse evento, e foi interessante porque foi um evento que trazia, né, questionava a cultura urbana, e você joga a batata da cultura periférica, que é justamente o debate, né, que foi feito na Pinacoteca, era para rever a estigmatização das culturas periféricas, né? Como rever a estigmatização das culturas periféricas. Então, acho que está muito auspicioso, né? E algumas pontuações, né, do professor Luiz Antônio Simas, que foi um dos convidados também, ele pontua que a década de 10 e 20, o serviço era combater, negar, apagar a cultura
negra, né? O que vinha da cultura negra, só como se isso fosse possível, porque a gente conseguiu, né, manter viva a cultura nessas brechas, nos quilombos urbanos, dentro dos nossos espaços, que a nós era possível, né, manter viva as nossas tradições. E aí a gente tem o samba que está ali e não morre, os blocos afros que aparecem, os blocos de carnaval, a capoeira, enfim, todo tipo de manifestação que mantém a criatividade, a criação dessa população. Uma força ali tentando combatê-la, negá-la, apagá-la, e a gente resistindo, né? Então, é uma cultura de resistência. A cultura periférica ela ainda é uma cultura de resistência. Ela ainda está longe dos espaços das artes, das belas artes. Então, a gente pensar, rever a contribuição cultural periférica, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa o centenário de 22. Passando um pouquinho, né, por esse caminho da arquitetura, e eu, ouvindo você falando, eu lembrei, fui lembrando do Largo da Banana, do berço do samba, e que é desse período, né, que é uma coisa da década de 20, e para vocês terem uma ideia de quando eu conheço a história do Largo da Banana, desse início do samba, desse início, né, dos blocos de carnaval da cidade de São Paulo, ou da maior escola de samba de São Paulo, eu só consegui entrar nessa história quando eu resolvo fazer um projeto que, pelo ILU, eu criei um projeto que chama ILU Pedala. Esse projeto, ele foi uma ideia da gente percorrer de bike, já que tinham sido criadas ciclofaixas, né? E um questionamento meu, falei, nossa, eu não vejo pessoas negras passeando de bike nas ciclofaixas. Então, juntei a nossa ausência nessas ciclofaixas, né? Essa ausência da população preta passeando de bike. Eu ainda não entendi, ainda preciso estudar mais por que nós não estamos andando de bike. Não me aprofundei, mas acho que ainda é uma inquietação. E juntei isso com a bike, a faixa que tinha acabado de ser construída ali na lateral da sede do ILU, e falei, caramba, vamos fazer um passeio pelas ruas aqui do bairro, do centro, e conhecer a história negra que tem aqui no centro, e que, às vezes, às vezes não, né? Comumente, se você não é um estudioso, você acaba não conhecendo essas histórias, e aí eu chego no Largo da Banana, que é o início do berço do samba paulista, né? Com Geraldo Filme e tudo mais, e isso acontece na década de 20, e a gente não tem nenhuma placa, na época que eu fiz, pelo menos na época que eu fiz o projeto, não existe nenhuma placa ali na lateral do memorial ou naquele viaduto que indique que ali nasce o samba. Atualmente tem um grafite com as tias nessa parede que da Rua Barra Funda para a linha do trem, fizeram um grafite com as matriarcas do samba, e eu acredito que seja por referência ao Largo da Banana. Mas não existe, a gente não... são histórias desconhecidas e que a gente precisa ir atrás, cavucar mesmo e tirar... por luz, né, nessas narrativas, que são histórias que foram apagadas, ou não teve a importância que teve outras manifestações culturais. Então, pensando... Como eu comecei, né? Falei, gente, como eu vou falar, o que eu vou falar? E eu pensei mesmo em focar a minha fala nessa questão desse apagamento. Eu acho que não faremos comemoraremos, né, o centenário do modernismo se a gente não rever as culturas periféricas e sem rever o apagamento das culturas negras indígenas, que foram representadas por esses grandes artistas da semana de 22, porém a gente não passou de personagens da literatura, dos quadros, enfim. Mas e a nossa produção cultural?
ela não existia naquela época, por que não temos essa referência do que a gente produzia culturalmente naquela época? Como que era? Onde estávamos? Com o que nós estamos contribuindo? Se fomos inspiração, porque fazíamos alguma coisa, né? Estávamos contribuindo com alguma coisa, mas por que nós, enquanto artistas negros, não figuramos, né, nesse momento, nessa semana? E a minha visão de uma comemoração é que esses 100 anos, ele realmente venha colaborar e venha trazer a discussão sobre esse apagamento da nossa cultura, né, na década de 20, na década de 30, a gente pode pôr todas as décadas, né, porque é algo sistêmico, né? Mas a gente tem alguma mudança? Sim. Hoje a gente tem o nosso lugar de fala, ele ampliou-se, mas a gente não basta a gente falar, sabe? Eu acho que a gente precisa ter algo concreto. Então, que a comemoração dos 100 anos ela reveja as culturas negras brasileiras, as narrativas das culturas negras brasileiras. Eu penso que é só assim que a gente vai ter algo que é um grande evento, sabe? Um grande evento que o artista, o grafiteiro, os pequenos guetos que não param de produzir, né? A produção literária da quebrada, que a gente consiga realmente valorizar essas produções. Eu não acredito numa semana, numa comemoração, numa revisão, num novo modernismo sem a colaboração e a produção cultural, não só negra, como indígena também. E também temos já muitos artistas indígenas com trabalho, com produções incríveis, né, em todas as linguagens. É isso que eu gostaria de contribuir. E o meu medo, né, eu falei, gente, mas como, né? O que eu falarei diante de tantos mestres? E eu falei, poxa, se você é a produtora do Ilobá, né, que faz essa grande provocação ano a ano, que é a gente saindo em cortejo com a nossa história, ocupando o centro da cidade, né, que São Paulo, sim, é terra indígena e preta. Falei, não, acho que eu vou dar conta do recado, espero que tenha podido contribuir minimamente com vocês nesse debate. Baby, você não contribuiu minimamente, você contribuiu maximamente. Fundamental tudo que você colocou, e eu acho que você, as suas colocações deram concretude e foram além também da leitura crítica que o Martin e o Silvio fizeram em relação ao modernismo, que tinha como proposta fundamental a ruptura com o conservadorismo e tudo mais, mas que, de certa maneira, com muita potência, ele reafirma esse mesmo conservadorismo e nega ou não é capaz de realizar esse projeto na sua plenitude, não é? Nem poderia, historicamente. Claro, isso é compreensível numa análise, mas é um projeto que, no seu discurso, ele vai muito além do que ele faz na sua prática, né? E isso que não só o que você falou é fundamental, como a atuação na cidade de São Paulo como Ilobá, que é algo que é muito mais que uma provocação, é uma ocupação que transforma a cidade, né? Que faz com que, de fato, as pessoas sejam levadas a se repensar e entender a sociedade de uma outra forma. Então, uma contribuição de um valor transcendental, né? Eu não sei qual o tamanho disso, mas é difícil mensurar. Paulo, é você, então. Muito obrigado a todas e todos que participaram da organização desse momento, aos colegas aqui de conversa. Eu compartilho dessa sensação assim
Bom, se eu estou aqui sentado, ainda que virtualmente, a convite da cidade, com Marcos, Martin, Silvio e Baby, é porque alguma coisa eu não estou fazendo tão errado. Assim. Não é só um privilégio, é uma oportunidade singular de pensar junto e viver um desejo que a gente tem o tempo todo, que a gente não pode só pensar com os nossos pares, né? A gente precisa pensar com outras vozes, com outras formações, com outras histórias, e um encontro como esse acho que vai nessa direção. Eu já tinha certeza que eu não tenho uma visão única, singular, original, que vai trazer um aspecto inédito para uma conversa sobre a Semana de 22, o seu legado e a sua atualidade. E ouvindo todos vocês, eu tenho mais certeza ainda. Tudo que eu tinha preparado, eu acho que ressoa, ou né, tem ecos e conversas com o que foi dito por todos. Mas, só para me apresentar, eu sou Paulo Miado, eu sou curador e pesquisador de arte. A minha formação foi na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E hoje eu atuo como curador-chefe no Instituto Tomiotaki, que é uma instituição, um espaço cultural de participação, de exposição e formação, que tenta se entender cada vez mais como um espaço de dupla vocação, um espaço que é farol, porque ilumina produções, ilumina artistas, apresenta referências de diversos tipos, mas é também, simultaneamente, um porto, como um lugar de cruzamento de múltiplos fluxos, múltiplos públicos que têm interesses e demandas distintas, mas que, por existir um lugar onde eles convergem, podem aprender uns com os outros e reconhecer a existência, a legitimidade, a força uns dos outros. Eu sou atualmente curador adjunto da 34ª Bienal, que teria acontecido no ano passado e está programada para abrir em setembro agora, que se chama Faz Escuro, Mas Eu Canto, um verso do Thiago de Mello. E sou um dos dois propositores, junto com a Ana Maria Meolino, da revista Presente, que tem sido uma plataforma recém-lançada para o diálogo sobre nosso estado coletivo como sociedade, humanidade, partindo do campo da arte, mas não se limitando a ele. Bom, então, o que me parece? É que a Semana de 22, ela teve um impacto que teve já na sua época pelo seu anti-academicismo, pela sua atitude de contestação aos sistemas de valor implantados aqui, mal implantados, precariamente implantados, né, de segunda, terceira geração, mas os academicismos que estavam mais ou menos decantados nessa cidade também em formação. E, portanto, era um gesto que tinha muito mais tangibilidade como uma atitude do que como um projeto estético acabado. Ela tinha a estridência de um pensamento em voz alta, a estridência de algo que diz o que não quer ser, enquanto ainda está descobrindo o que pode vir a ser. Mas já aponta para os potenciais e os paradoxos de entrar em pleno diálogo com uma ideia de vanguarda a partir de um país colonial, uma recém-ex-colônia ainda, extrativista, tropical e subdesenvolvido, né, como o Silvio já introduziu aqui para a gente. Essa intencionalidade, ela, na minha percepção, ganha uma forma realmente palpável com o Manifesto Antropofágico, que que estabelece um programa de devoração, de degustação e de reelaboração do seu referente eurocêntrico, que já numa atitude pós-colonial fabula a possibilidade de inverter hierarquias, de inverter fluxos. Mas um aspecto que, em geral, eu sempre vi ser muito pouco discutido na minha formação, mas que hoje eu estou muito feliz porque eu acho que está presente em todas as falas, é que esse gesto de devoração, esse gesto de um roubo qualificado, no sentido, não no jurídico, mas no sentido
pleno da qualificação, um roubo intencional, programático e criador do referente eurocêntrico, ele, na verdade, é um duplo roubo da geração antropofágica, porque é o roubo do projeto antropocêntrico, mas é também um roubo do que se entendia, do que se apresentava como uma qualidade autóctone das raízes, da brasilidade, ou como quer que você diga, porque aqueles protagonistas, eles não eram efetivamente poetas ou artistas parisienses, mas eles também não eram plenamente ou em pleno exercício de realidade social, étnica, linguística e de vida, populares ou indígenas ou negros ou mestiços ou pretos ou todas as matrizes que eles para qual eles apontaram, e nisso está a potência do gesto, apontar e colocar em cena algo que estava sujeito a inúmeras forças de epistemicídio e genocídio, e que, ao ser apontado, pelo menos entra em cena e possibilita uma disputa de imaginários. Então aí está uma potência, mas é uma potência conquistada num gesto que é em si também uma violência. O que, na história da arte, da cultura, não é uma contradição em absoluto inédito, né? A potência e a violência, elas residem ombreadas, muitas vezes. Então, eu digo isso não para... Lógico, é um julgamento crítico, mas não no sentido de um cancelamento, é no sentido de apontar que não é por acaso, né, que ser bandeirante e ser modernista rimam. Não é por acaso que essa geração abriu o caminho para uma formação institucional muito poderosa, em termos, né, do seu ineditismo, que amparou o Brasil, e especialmente São Paulo, de vários pilares da vida institucional, cultural, intelectual, de pesquisa, etc., ao longo das décadas seguintes, mas não chegou ao ponto de romper com um paradigma identitário paulista e paulistano eminentemente baseado no epistemicídio, que faz com que, até hoje, a gente tenda, nos livros escolares, nos programas de TV, nos monumentos urbanos, a falar que houve indígenas em São Paulo, a sempre conjugar, por exemplo, a cultura indígena no pretérito e não no presente, ou a associar todas as matrizes identitárias do nosso território a algo que se perdeu, que foi terminado, algo que foi... E aí deglutido no pior sentido, no sentido de uma máquina de moer histórias, de uma máquina de moer gente. Então isso está em cena ali. Agora, embora eu de maneira nenhuma entenda que isso deva levar a invalidar a potência e a inventividade e a originalidade da geração de 22, eu acho que nós precisamos desnaturalizar a legitimidade de se continuar fazendo duplos roubos. Não dá para, no momento em que nós vemos, pensando a pergunta do Silvio, uma das questões que faz o Brasil singular no mundo é a sua capacidade perversa de institucionalizar a necropolítica, de institucionalizar procedimentos que fazem com que enormes setores, grupos e sujeitos da nossa população estejam mais vulneráveis à morte, que, por um lado, é uma questão universal, que está em todas as partes do planeta, que pode atingir o mais rico e o mais privilegiado de nós a qualquer momento. Por outro, a gente sabe que os efeitos concretos da pandemia que nós vivemos são distribuídos de forma totalmente assimétrica e, muitas vezes, reiterando as necropolíticas que estão, não sei se elas são tão novas, mas elas estão mais descaradas do que nunca em âmbito nacional. Então, neste momento, não dá para a gente manter uma naturalização dessa possibilidade de duplo roubo. Por outro lado, existe uma potência na possibilidade do encontro das culturas ou das cosmovisões e das histórias. Então, o que eu imaginaria é que, se
Se tem um aspecto fortuito em coincidir o centenário de 22 com o hoje, com o agora, é a possibilidade da gente sonhar, imaginar como nós poderíamos ser supermodernistas no sentido de radicalizar as suas premissas, radicalizar algumas das suas premissas, pelo menos. Dois exemplos. Então, se foi feito um duplo roubo, como é que hoje a gente poderia promover uma matriz de infinitos empréstimos ou trocas? Então, não uma lógica em que você mantém um único grupo social sendo beneficiado da ideia de miscigenação, de hibridismo, de sincretismo, o nome que a gente quiser dar, mas entender o que cada agente, cada cidadão, cada grupo, cada cultura pode ir ganhando da possibilidade de invadir os territórios, invadir aí sim no sentido construtivo, ocupar territórios outros, produzir produtos culturais que durante muito tempo foram tidos como o privilégio único de certo grupo, produzir traduções e trocas e encontros os mais variados. Então, não como algo que só tem um lado absorvendo, mas tem uma espécie de livre mercado cultural ativo. E um outro aspecto, para fechar essa ideia de o que poderia ser um supermodernismo, é se naquele momento criou-se um embrião de uma intenção e de uma consciência no Mário de Andrade, que depois fez com que ele fosse um defensor da necessidade de se implementar políticas de memória, de patrimônio, às vezes de próprio punho, ele indo lá gravar um canto que ele sabia que tinha muita chance que poderia não existir mais nenhum registro se ele não fizesse aquela fita gravando aquele canto do interior do estado, ou se não se formassem órgãos de preservação do patrimônio, etc. Se ele, no outro desdobramento daquele gesto, ganhou essa consciência de que era necessário guardar a memória e pôde transformar isso em política pública, pelo menos ensaiar formatos para isso, acho que hoje o nosso compromisso ético teria que ir um pouco além disso, não só guardar as memórias, mas guardar as vidas, né? Prestar atenção em território. Quer dizer, acho que agora, por exemplo, pensando em escala nacional, é muito pouco guardar os cantos do povo tucano. A gente precisa entender de que maneiras ativas a possibilidade de sobrevivência do povo tucano está sendo, que já era extremamente estrangulada, está sendo barganhada de forma muito vil. Então, acho que essa seria uma radicalização também interessante do projeto modernista. Não só guardar os produtos culturais, mas entender que o Brasil, o que importa, está vivo, apesar de tudo, junto com tudo, e pode ser sujeito de políticas não só culturais, mas de saúde, de defesa, etc. Que maravilha. Obrigado, Paulo. Acho que você tocou em pontos aí, uma precisão, de uma forma muito certeira, numa visão que é, ao mesmo tempo, crítica, mas propositiva no sentido de extrair dos pressupostos, né, das intenções que levaram ao movimento moderno se estruturar, o que pode hoje ser radicalizado, né? Acho que isso é muito interessante, eu acho que é o caminho de transformar a crítica em projeto, né? E não só em cancelamento, como você mesmo falou, né? Acho que sintetiza uma perspectiva para esse projeto de trabalhar com um conceito muito forte. Bom, primeiro dizer que gostei de todas as falas, foram muito importantes para que eu pudesse pensar uma série de coisas que eu já havia colocado aqui de alguma maneira, mas que também já me assaltavam antes desse nosso encontro. E eu queria só fazer alguns comentários sobre
algumas coisas que eu vi aqui, algumas porque outras eu vou ter que elaborar ainda, porque foram, de fato, muito ricas. Me levaram a pensar não só sobre as circunstâncias, sobre a importância da Semana de Arte Moderna, mas também outros temas com os quais eu trabalho. Primeiro, começo pelo final, né, que é justamente a exposição do Paulo, porque o Paulo trouxe uma série de elementos que dialogam e muito com temas, como eu já disse, com os quais eu trabalho. Voltando um pouquinho sobre essa questão de radicalizar algumas propostas da Semana de 22, eu gosto muito disso. Acho que isso é muito interessante. Eu acho que justamente isso nos leva a mergulhar no que foi e no que representou e como foram feitas as leituras posteriores a 22. Ou seja, 22 foi um campo de disputa, um campo de tensão. Ali existiam propostas de como assimilar, de certa maneira, uma herança do passado, ou seja, e ao mesmo tempo de repudiando essa herança, mas ao mesmo tempo sendo herdeiro, né? Ou seja, como se você tivesse que sobreviver com uma herança, né? E você não tivesse outra fonte de renda, você tivesse que sobreviver com a herança que você recebeu, mas ao mesmo tempo com muita raiva, né? Pelo fato de ser herdeiro, né? Pobre menino rico, aquela história, né? Oh, como é ruim ter tudo que eu tenho. Eu não queria ter o que eu tenho, mas também depende de ter o que eu tenho para continuar sobrevivendo. Então, uma coisa meio de repudiar a herança que recebi, mas uma herança da qual eu dependo. Ao mesmo tempo, é um movimento de busca, né? Ou seja, paradoxalmente, é um movimento de busca de algo novo, algo que possa me apresentar um caminho para o futuro. Eu acho que isso está dentro das várias dinâmicas, inclusive das relações, dos relacionamentos que se dão entre as principais figuras de 22. Né? Você pega o Oswald e o Mário de Andrade, né? Os dois, a relação dos dois, a ruptura que entre os dois se estabeleceu, e até mesmo da produção. Né? Alguém falou aqui do Manifesto Antropofágico, vou lembrar da Revista Antropofágica e das suas, e como eles mesmos diziam, né, das suas duas dentições, né, da primeira dentição e da segunda dentição, que é justamente aquela que revela esse potencial mais crítico, né, mais perturbador, e é onde justamente o Oswald de Andrade começa a dialogar, que é a figura mais proeminente, a figura mais emblemática, né, do que é 22, mas não que seja 22, mas das contradições e todas as inquietações que a Semana de 22 traz. Então, veja que o próprio Oswald de Andrade, ele já está sendo atravessado por uma série de questões que se dão, vamos dizer assim, no nível de uma reflexão sobre os caminhos do mundo e que se refletem também na própria configuração do pensamento filosófico da época, né? Ou seja, ele está muito influenciado pela psicanálise, está muito influenciado pelo existencialismo, de alguma forma, e pelo marxismo. Né? Então, vejam que tudo isso, né, que está dentro de uma discussão filosófica mais ampla, se revelam também na própria produção e na própria postura política do Oswald de Andrade. E depois a relação dele com um dos maiores símbolos de São Paulo, um dos maiores símbolos da hegemonia paulista, e também, eu costumo dizer, e também da mágoa e do ressentimento paulista em relação ao resto do Brasil, né, que é a Universidade de São Paulo. Eu acho que alguns de nós aqui já passaram por isso. Ou seja, eu me lembro quando eu abri o manual do calor da USP, eu fiquei muito espantado quando eu vi o manual do calor assim: essa universidade ela foi constituída para se opor ao governo autoritário de Getúlio Vargas. Eu falei, gente, isso é mágoa assim, profunda, né, com o resto do Brasil. É uma universidade que se construiu contra o resto do Brasil, né, assim, de alguma forma. Né? Então você vai ver, claro que não era a Universidade de São Paulo, vai vir a ser a Universidade de São Paulo em 1934, mas ela também, vamos dizer, ela vai incorporar a Faculdade de Direito do Lago São Francisco, onde saíram várias das pessoas que fizeram parte, inclusive o Oswald de Andrade, também um egresso da Faculdade de Direito da USP, do Lago São Francisco, depois da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e a própria tentativa do Oswald de ser professor, né, daquela que foi em minha casa também, a FIFELESH, né, da Faculdade de Filosofia, a tentativa dele de ser professor. E ele foi barrado também por uma série de articulações, né, que o barraram por motivos ideológicos, mas também por conta assim, de grandes próceres, né, da própria Universidade de São Paulo, né, que tinham interesses outros, né,
de colocar os seus amigos lá, enfim, ou seja. Então vejam que essa dinâmica toda revela essas contradições que nós estamos falando agora do que significa a Universidade de São Paulo, o que significa São Paulo, o que significa o movimento modernista, o que significa tentar superar. Então vejam que eles estão dentro dessa briga, dentro de uma lógica que é uma lógica da conservação daquilo que é São Paulo. Agora, ao mesmo tempo, e gosto muito de ver o Paulo, você falou muita coisa interessante, ou seja, vejam esse potencial crítico. Eu me lembro agora do próprio Manifesto Antropofágico e de como o Oswald de Andrade falava do que ele chama de Revolução Caraíba, que segundo ele seria maior que a Revolução Francesa. Olha que interessante. E aí, Baby, olha só, nesse ponto é que o Oswald de Andrade vira e fala assim, olha, a gente precisa romper com o que ele chama de colonialismos, da lógica do colonialismo patriarcal. Olha só que interessante. E a proposta dele é justamente pensar no matriarcado, né? Ou seja, no matriarcado anticolonial. Então vejam que existe aí, nesse caldeirão, e volto mais uma vez, Marcos, a fazer essa relação que eu faço com a comida, que é o que eles faziam, é justamente nesse caldeirão é que se formam as propostas mais radicais e que levam, inclusive, vamos dizer assim, a implosão, né? Ou a explosão, não vou nem falar de implosão, mas da explosão desse grupo, né, que se forma a partir de 22, mas explosão, por que não é implosão? Porque eles não é isso que acontece, é isso aqui, é uma explosão mesmo, porque espalha fragmentos que depois vão contaminar e que vão acertar tudo aquilo que vai se fazer no Brasil a partir de então. Então, eu acho que é isso, ou seja, retomar esses potenciais críticos para entender qual foi, e crítica no sentido filosófico, ou seja, para entender quais foram os limites da semana de 22 e por que eles não puderam ser ultrapassados pela sua própria força geradora. Porque a energia, ou como tem um texto interessante, escreveu um texto na Folha de São Paulo interessante, que é o Gilberto Felisberto Vasconcelos, né? Escreveu um texto sobre o Oswald de Andrade. Ele vai falar assim, a semana de 22 ela tem uma energia, né, no sentido aristotélico, ou seja, aquilo que nos move, aquilo que nos mobiliza e continuou mobilizando, né? Mas qual que é o limite dessa energia, né? Ou seja, onde é que ela encontrou o seu limite? E que barreiras foram essas, né? E aí, Paulo, você falou de três questões que eu acho que tem que ser inevitavelmente pensadas, elas se conservam no Brasil, justamente nós temos que pensar como a gente pode ultrapassar e se em 22 as propostas, né, que foram geradas em 22 nos permitem essa ultrapassagem, que é justamente o autoritarismo, a dependência econômica e o racismo. São as três, vamos dizer assim, as três constantes estruturais da história do Brasil e que eu acho que qualquer movimento que busque repensar o Brasil e fazer uma proposta ética, estética, política para o Brasil precisa pensar em como ultrapassar essas três determinações estruturais que no Brasil quando a gente acha que está ultrapassando, a gente acha que chegou lá e tem um golpe de Estado, tem alguma coisa que faz a gente voltar para essas constantes. Né? Ou seja, como é que o sistema age justamente para fazer com que essas determinantes elas sejam fundamentais, se apresentem de maneira muito violenta nos momentos de crise. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mais dois pontos, muito rapidamente, é sobre os bandeirantes. Né? Eu estava tentando lembrar isso, depois acabei até olhando aqui. A gente falou sobre como a semana de 22 ela foi muito importante porque ela, de certa maneira, condensou, né, uma geração dentro de São Paulo, com as peculiaridades de São Paulo, mas como isso tomou o Brasil, enfim. Aí falaram aqui dos bandeirantes, né, como eu falei, né? E aí eu estava vendo, o Gilberto Freire, ele fala algo sobre os artistas de 22, que acho que é digno de nota e está dentro da nossa conversa aqui. Ele chama os artistas de 22, os participantes de 22, os protagonistas da semana de 22, ele chama de novos bandeirantes. Não é interessante isso? Que Gilberto Freire chama de novos bandeirantes? Ele usa esse termo, ele fala são os novos bandeirantes. E a ideia de bandeirante, eu acho que o Martin foi muito preciso quando ele falou isso, né? Pensar no que será o Brasil a partir de agora, justamente pensar na superação do bandeirantismo, que justamente foi sendo construído as pessoas contra as quais a semana de 22 teoricamente se levantou. Ou seja, eu estou pensando aqui no papel que um homem como Oliveira Viana, né,
desempenhou, se eu estou pensando aqui a partir do direito, a partir da política, a partir de uma interpretação sobre o Brasil, a ideia de que o bandeirantismo, a figura dos bandeirantes foi fundamental para forjar a identidade nacional, e mais do que a identidade nacional, lugar para essa mesma identidade, a partir do momento em que o bandeirantismo abriu as fronteiras para a construção do que seria o território, né, onde a brasilidade ela vai se constituir. Repensar também o que significa isso, né? Ou seja, criticamente, esse papel do bandeirantismo, né? O quanto isso influenciou a Semana de 22. E aí a Baby coloca muito bem, porque o bandeirantismo, ele ao mesmo tempo, ele é aquilo que vai ser responsável pela destruição das comunidades indígenas, mas ao mesmo tempo isso vai ser utilizado também como uma forma de exaltar, não de exaltar, mas de se utilizar da figura daquilo que foi destruído pelo bandeirantismo como sendo um símbolo da brasilidade. Ou seja, depois que os indígenas foram assassinados e mortos, eles serão reconstruídos, né, como figuras míticas e representantes de uma brasilidade. Mas vejam só que não há espaço para o negro, né, o que é muito interessante. O que faz a gente lembrar justamente e a Baby citou uma das pessoas que eu acho fundamentais e que deveriam ser ouvidas, né, apesar de não é paulista, né? Mas é um sujeito fundamental para pensar o Brasil. Entende muito do que é a Semana de 22, do espírito dela, que é o Luiz Antônio Simas. O Luiz Antônio Simas, para mim, é um pensador incontornável para se pensar o que pode ser 22. Porque justamente ele faz uma diferença entre o que é o Brasil institucional e o que é a brasilidade. E ele, justamente, ao colocar o Brasil institucional e a brasilidade, ele recoloca o problema que é essa tensão, né, que existe entre o conservadorismo e as potencialidades latentes que estão em 22. Ou seja, acho que pensar o que seria a Semana de 22 é justamente você buscar essa brasilidade, né? Ou seja, isso que o Brasil institucional sufoca e que não nos permite superar essas determinações estruturais do Brasil. E termino dizendo o seguinte, a ideia de universalidade, ela pode ser resumida, eu acho que a Bossa Nova talvez não seja o melhor exemplo do que a gente precisa. Eu quero dar um outro exemplo. E que tem também uma relação, inspirou também, sem dúvida nenhuma, o que viria a ser a Bossa Nova, foi a Bossa Nova. Mas, assim, para mim, universal, e pensar o Brasil como parte universal, não é a diluição da brasilidade na universalidade. É pensar o seguinte, como a nossa singularidade pode servir como forma de constituição de um novo universal. Eu estou pensando aqui, por exemplo, nos 8 Batutas. Eu estou pensando aqui no Pixinguinha, quando ele mostra a música, que é uma música brasileiríssima, como as pessoas olham e falam o seguinte, puxa vida, isso aqui é algo que o mundo precisa. Não é diluir o que nós somos, né? Mas pensar em como nós podemos nos apresentar para o mundo de uma maneira completamente diferente. Eu estou pensando aqui no Ailton Krenak, né? Eu estou pensando aqui em como é que a gente pode pensar... E aí termino com a frase do Oswald, desculpe, só uma frase do Oswald, o Oswald na Revolução Caraíba, né? Que ele vai dizer o seguinte, nós precisamos pensar não a nossa civilização uma civilização nos trópicos, mas pensar uma civilização dos trópicos, o que é diferente. Uma civilização dos trópicos, tipicamente dos trópicos, que seja tipicamente nós. Maravilha, muito bom mesmo. A gente está, infelizmente, com o tempo se esgotando. Eu acho que a nossa conversa tinha que continuar, porque agora está tudo aquecido, as questões foram levantadas. Quem sabe a gente até organiza uma continuação, porque eu acho que a riqueza aqui das contribuições é imensa, né? Tanto do ponto de vista analítico, de compreensão dos processos, como de propostas e ideias para a celebração. Até falar em celebração tem algo de antagônico com a potência geradora assim, né, do movimento moderno. Quer dizer, é algo um pouco academicista falar em celebrações. E aí eu estou lembrando aqui que
em 22 celebrávamos 100 anos da independência e agora 200. Que independência, né? Que independência! E aí essas duas efemérides se alimentam de uma forma muito instigante, não é? Que me parece que é um dado muito importante, até que pode ser muito bem explorado nessa celebração de rever, porque em 1922 havia um contentamento em celebrar uma independência que uma farsa, né? Essas efemérides, portanto, também dialogam de uma maneira muito rica, fértil, né? No sentido da gente poder colocar alguns dedos nessas feridas aí, né? Então, vamos rodar isso aí. O Silvio falou, vamos... Martin. Agradeço a todos e a todas, né? A todes, dessas reflexões. Eu acho que foi muito bom escutar desde o Silvio, que eu já tinha comentado, mas a Baby, porque você trouxe essa experiência da rua, né? Eu fico sempre muito incomodado que o modernismo encapsulou o samba, ele fez o sambódromo, né? Então, assim, o que eu acho que é legal do grupo, dessa volta dos grupos, dessa ocupação da rua, é que justamente sair dessas institucionalidades impostas, né? Então, o modernismo enquadrou. O Paulo está na Bienal, que é uma Bienal que se sujeita ao encapsulamento modernista também, né? Dentro de um parque modernista, dentro de um edifício modernista, e aí ela tem dificuldades imensas de dialogar com a cidade. Eu entendo que o palco maior dessas comemorações deve ser a rua mesmo, deve ser esse lugar de encontro dessas várias cosmologias, dessas várias... Né, eu acho que o que o Silvio fala, citando o Simas, é interessante, né? A brasilidade e o Brasil institucional. Então, o Brasil se institucionalizou e o modernismo foi institucionalizado. Não que ele... Eu acho que aí foi muito bom ouvir, né, essa contribuição e esse radicalismo, principalmente do Oswald, mas também o radicalismo até mesmo de procurar esse início de uma política cultural, que é o papel do Mário e que ele fez muito bem, né? Talvez assim, lembrando uma comparação entre os irmãos Humboldt na Alemanha, né, que tem um que vai fazer a universidade e outro que vai viajar o mundo, mas obviamente é eurocêntrico, né? Aqui a gente tem dois homens, né, mas que são seres híbridos, são seres bastante interessantes no sentido de que são muito inquietos. Então essa inquietude, é por isso que assim me incomoda, Marcos, você chamar de novo modernismo. Eu acho que o moderno do século XX foi o modernismo. Qual é o moderno nos termos de hediondo mesmo? O que nos representa hoje, no século XXI, dada essa situação que a gente está? Então, eu não sei se é um novo modernismo. Eu acho que porque o novo já foi. Está na época e é aquela ponta da Torre de Babel. E a partir dali tem outras questões, né? A gente não tocou que acho que essa pandemia, por exemplo, ela realmente finaliza a modernidade, que é essa nossa segunda natureza, a natureza artificial, construtiva, né? A natureza material que nos levou ao antropoceno, né? Sendo que a primeira natureza que fez, né, que serviu de referência à natureza natural, e agora a gente está adentrando uma outra natureza, tudo acumulativo, né? Que natureza é essa que a gente vai estar vivendo já a partir da pandemia? E eu acho que sim, aí eu concordo com todos, e finalizando, mantemos a radicalidade. Então, eu realmente acho que o que eu resgataria é o espírito de vanguarda da Semana de Arte Moderna. E esse que vai pontuar, o Silvio falou muito bem, quer dizer, a antropofagia, que talvez seja a maior radicalidade de todas, ela vai contaminar vários outros momentos da cultura no século XX no Brasil, né? Então, é mais ou menos por aí. Não, é só uma coisa, não fui eu não estou aqui defendendo o novo modernismo, nem esse termo, é que a Secretaria está trabalhando com esse mote, né? E acho que ele permite várias reflexões, sobretudo essa que você acabou de fazer, né? É possível falar em novo modernismo? É adequado falar em novo modernismo? Quer dizer, se for um novo modernismo que ultrapasse os limites do que o anterior não fez, talvez seja cabível. Agora, se for para repetir
uma idealização, né, de uma sociedade maquinista ideal que comete o que se pretendia combater, aí é muito grave, né? Falar em novo modernismo não cabe, né? Quer dizer, estamos num outro momento, outro mundo e tal. É perfeito. Só um certo repúdio e um alerta ao fetichismo, né? À criação do mito. Sim. Eu acho que a Semana de 22 virou um mito também. É verdade, é verdade. Essa é a minha preocupação. Mas... Muito bom ouvir. Essa colocação é muito importante. Vamos lá, então, agora, Baby, né? Quero agradecer imensamente essa aula, porque professor Silvio, Martin, nossa, vocês, Paulo, Marcos, é uma aula mesmo, muito feliz de ter essa oportunidade, né, de ouvi-los. E a rua, a gente está na rua, né? A rua realmente é um espetáculo, né? O que a gente... Um espetáculo, não um espetáculo só estético que a gente faz, mas é espetacular a vivência da rua, a arte da rua. Para mim é de um valor imenso. E a gente tem que tomar cuidado, sim, porque a tentativa, né, de encapsular o carnaval de rua, ela é real e tem muita gente interessada nisso, né, no sambódromo dos blocos, enfim. Então, é uma preocupação sempre constante, ela não se atém só ao samba, o que fizeram com o samba, né? Que tira a oportunidade, né, da população vivenciar aquilo gratuitamente, né? Viver aquilo. E a partir do momento que vai para um espaço fechado, você limita milhares de pessoas de viver aquilo. E é uma preocupação nossa, devido à dimensão que hoje, né, dessa expressão popular e a necessidade sempre de se ganhar em cima de algo, né? De colocar, de taxar, colocar um preço na sua diversão, na sua liberdade. Eu falo que o carnaval é um espaço democrático, né? Porque a gente tem de tudo. Tem blocos para todos os gostos. Então, aí a gente... se você fecha isso num ambiente, ou você vai limitando de você utilizar o seu espaço de origem, é grave. É bem grave e a gente tem que estar muito atento, porque pessoas estão interessadas, sim, nesse encapsulamento do carnaval de rua, né? Estar na rua é fundamental, é essencial. Eu acho que é o momento que a gente consegue também fazer uma grande crítica a tudo que nos oprime, o racismo, o sexismo, nós, enquanto um grupo feminista, né? Machismo, sexismo, não ao patriarcado. Então, a gente precisa muito, né, dessa liberdade, desse espaço. Assim. Isso, para mim, é modernidade. Né? Isso é novo modernismo. É a gente estar na rua, a cultura de rua, ela ter chegado aonde ela chegou, isso talvez mereça até um novo conceito, mas para mim é um novo modernismo. A gente já está fazendo isso há um tempo, né? Agradecer a todos e todas, dizer que eu me sinto contemplado com as considerações finais e venci aqui minha timidez para dizer que se a bola tivesse comigo e eu tivesse programando um grande evento e assumindo que a pandemia realmente possa ser controlada por uma vacinação universal, ainda que tardia, eu faria no aniversário de 22, como um dos muitos eventos, eu iria em direção aos conflitos e às contradições, aos paradoxos culturais, e convidaria o Iluobá para chamar os seus colaboradores e colaboradoras para fazer uma ópera dentro do Teatro Municipal que tivesse o ato final como uma procissão ali pelo Anhangabaú e arredores. Obrigado. Lindo, hein? Uma coisa que eu pensei também como possibilidade é o Largo da Banana e trabalhar essa radicalização que você colocou tão bem, Paulo, de não ser a memória guardada como algo morto, né? Mas
um lugar de transformação e de renascimento de verdade, né? Não só a preservação de uma cultura que morreu, né? É uma cultura que se recria na rua, e eu acho que, de repente, o Ilu, no Lago da Banana, pode também ser legal. Mas essa ideia da ópera no municipal é maravilhosa. A ideia de procissão que o Paulo falou é interessante, pensando no território de São Paulo, porque no centro de São Paulo tem um quadrilátero negro ali, né? Porque justamente os negros foram justamente empurrados, né, para manifestações que são manifestações ligadas, né, ao cristianismo, à igreja, né? Você tem a igreja do Rosário dos Homens Pretos, você tem ali, né, no Lago Paissandu, a igreja de Santa Efigênia, né? Ou seja, sim, você tem o São Paulo é território negro, né? Muito bom, muito bom. Eu vou ver se dá para a gente continuar. Não sei se vocês topam, mas se der. Foi ótimo, hein, gente? Demais. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Gisa Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Sonck, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.